Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda a essa aula inaugural do curso Elaboração do LTCAT e Auditoria do E-Social. No portal SST Social, eu tenho lá um curso, que é um curso Elaboração do LTCAT, segundo as normas do E-Social. Ele é um curso bem abrangente, onde eu trato de várias questões a respeito do LTCAT, a partir desse ponto de vista, dele ser um instrumento para a empresa, para a proteção da empresa, para dar segurança jurídica e tributária para a empresa. Partindo do ponto de vista de que, independente de se o trabalhador vai se aposentar ou não, a exigência legal para o empregador é que ele avalie corretamente as exposições existentes ou não no seu ambiente de trabalho e informe com precisão ao Estado brasileiro, no caso representado pela Receita Federal e pelo INSS, porque quem recebe os dados inicialmente é a Receita Federal, através do E-Social, informe com precisão exatamente as condições de trabalho envolvendo a aposentadoria especial para o Estado brasileiro, para o governo. Independente se o trabalhador vai se aposentar, se não vai, se vai brigar na justiça, se não vai, se tem direito porque está no decreto, se tem direito porque está na jurisprudência, isso é uma outra história. A maior preocupação do empregador é o que eu fiz, o que eu estou informando, bate com aquilo que realmente existe aqui dentro e mais, está de acordo com aquilo que eu deveria, que é exigido pela fiscalização? Essa é a grande preocupação. Ou deveria ser, ainda que lamentavelmente ao longo do tempo, devido à baixa fiscalização, a maioria dos profissionais de RH, de SST, do direito, gestores de forma geral, todos os profissionais que se envolvem nesse assunto, eu vou chutar aqui, né? Claro que eu nunca fiz nenhuma pesquisa, mas acho que 99% acha que esse negócio de aposentadoria especial serve exclusivamente para o trabalhador se aposentar. E não entende que, na verdade, sim, serve para o trabalhador se aposentar. Mas eu tenho um custeio ligado a isso e mais do que isso. Se eu estou falando que esse trabalhador pode eventualmente se aposentar antecipadamente, a famosa aposentadoria especial, isso surge a partir das condições que o empregador criou. Não foi o governo. O governo não mandou, use o insumo tal, compre a máquina X que tem vibração, faça o layout assim da sua linha de produção que vai ter tanto de ruído. As empresas são livres. Ou seja, a obrigação é do Estado, é uma obrigação, é um direito constitucional do trabalhador, mas por condições geradas pelas empresas. Elas é que sabem se esse trabalhador vai ter se o Estado brasileiro tem alguma obrigação ou não com esse trabalhador. Obrigação financeira, de pagar. Não, 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 você só pode receber daqui a 15 anos. A condição que eu trabalhava na empresa ABC Limitada te obriga, você, Estado brasileiro, a começar a me dar dinheiro agora. Pode depositar o benefício todo mês na minha conta. Foi a empresa que criou a obrigação do Estado. Você vai pagar uma conta que não é sua, tudo bem. Você quer proteger o trabalhador. Mas se você fosse do governo, se você fosse um servidor público, um gestor público, você concordaria em pagar uma conta? Porque quem cria a condição não quer nem saber, não conta o que aconteceu lá dentro, não cumpre as regras, gera uma obrigação para o erário público, mas gera essa obrigação porque não cumpre as suas obrigações. É justo que, pelo fato de não entregar um EPI, pelo fato de não aplicar a hierarquia das medidas de controle, tentar primeiro eliminar o risco, tentar medidas de engenharia, medidas administrativas, será que é justo que o Estado tenha a obrigação de pagar, seja geral direito do trabalhador? Ué, o cara estava exposto. Tudo bem, o direito dele está preservado. Mas é justo que esse direito seja gerado, essa obrigação financeira seja gerada por desleixo, porque
terceiros, no caso, empregadores, não cumpriram sua obrigação. Claro que a gente sempre vai ter que falar aí que existe o direito do trabalhador, mas antes do direito do trabalhador, existe o dever da empresa, porque esse direito do trabalhador ele é gerado pelo que a empresa fez e gera uma obrigação financeira para o Estado. E a gente sabe que é para pobre, né, gente? Diretor não tem aposentadoria especial, né? Dificilmente ele vai ter, ele não está exposto a gente nocivo, né? Não é o executivo que ganha 50 mil, 100 mil, 1 milhão. É o peão no chão de fábrica, é o pobre. E a gente sabe que se fossem ricos, teria aí renúncia fiscal à vontade, né? Estaria tudo certo. Mas para pobre, vamos ficar contando os centavinhos. Tudo para o pobre vai ser mais complicado. Ladrão, você não tinha direito, está querendo ganhar R$ 3.000 do INSS. Se fosse um grande empresário, não pagaria. A briga do momento agora é porque quer se aumentar quer se cobrar IOF da remessa de lucro das empresas para o exterior. Olha que absurdo. Claro, se você for amanhã numa loja dessa, qualquer do shopping aí, para comprar um ventilador, tiver sem grana, parcelar isso em duas, três, quatro, 5 vezes, você vai pagar IOF. Você é pobre. Mas se você lucrar alguns milhões ou bilhões e quiser tirar esse dinheiro do país, olha que injustiça. Cobrar IOF desse nosso grande empresário, isso não é justo, né? A gente sabe que tem essa visão. As alíquotas reais, os benefícios fiscais, a grana do Estado. O Estado é dominado por quem é mais rico, é um fato. Gasta-se muito dinheiro para convencer a população de que o cara mais rico é o legítimo representante do povo. Ele é rico, ele é muito rico, mas ele que sabe e entende quem é as necessidades do povo, ele está ali para proteger o povo. O povo se convence disso, e isso não é no Brasil, é desde que o mundo é mundo. Mas sempre vamos ter os ricos, os milionários, os fazendeiros, os industriais, os banqueiros, como gestores do Estado. E, obviamente, eles acabam fazendo uma legislação favorável a eles. Para o pobre, não. E aí entra a aposentadoria especial. Aposentar o cara antes? Ah, não, isso é um absurdo. Peão, só porque trabalhou lá, com calor excessivo, ruído excessivo, agente cancerígeno, puxa vida. Só porque está com o pulmão arrebentado. Trabalhava lá no Espírito Santo com aquelas pedras ornamentais. Nossa, o que que tem de mais trabalhar com pedra ornamental? Cada vez que você corta aquela pedra, e toda essa cadeia, desde que está lá, para você ver aquela montanhazinha lá, aquele morro, ali vai ser extraído, até você mandar lá para fora, tudo bonitinho. Todos os trabalhadores envolvidos ali estão respirando aquela sílica, aquele vai arrebentar o pulmão, mas e aí qual é o problema? Só por isso vou aposentar o cara? Esse longo discurso é para você entender que não é extremamente desfavorável para o empregador qualquer fiscalização envolvendo agentes nocivos. Não porque seja em relação ao trabalhador, porque estamos falando de dinheiro do governo para pobres. O pobre, ele tem que provar, ele tem que andar com nota fiscal na bolsa. E a nota fiscal da aposentadoria especial é feita pela empresa. Pobre, rouba. Pobre sai sem pagar a conta. Há uma desconfiança do pobre. O pobre quer sempre lesar. Na verdade, sabe quem mais rouba é o rico. Mas a gente, né, é convencido de que não. Nós temos mais cerca de 80% das aposentadorias especiais, todas definidas pelo Poder Judiciário. Porque os dados que chegam no governo são muito ruins. O sistema não é feito para facilitar a vida do trabalhador, não há servidores suficientes, a análise de dados ela é incorreta, ela é incompleta, ela é superficial e rasa. É um documento chamado PPP, que é criminoso. Quem fez isso vai ter vergonha de se dizer pai do PPP, que basta marcar EPC eficaz, tirou o direito do trabalhador. Basta marcar disposição intermitente, tirou o direito do trabalhador. Basta marcar EPI eficaz, tirou o direito do trabalhador
independente da realidade, mesmo quando ela é comprovada com documentos. Mesmo que o mesmo órgão que esteja analisando tenha concedido, o mesmo Estado brasileiro, seja naquele órgão ou em outros, como o SUS, por exemplo, tenha reconhecido doença ocupacional relacionada àquele agente. Basta o empregador colocar ali, eficaz. EPC eficaz, EPI eficaz. Não importa se o Estado brasileiro tem ali a jornada real do trabalhador. Não importa se os dados desse documento cheguem lá no INSS de forma absurda. O documento já é feito para dizer, não posso fazer nada. E aí o trabalhador tem que recorrer ao Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário, é claro, lá ele pode fazer prova, e ele faz a prova, pede a perícia, apresenta lá outros documentos, etc. E o fato é que as empresas são incapazes de cumprir as suas obrigações. Primeiro, ao prevenir as posições. Depois, não o fazendo, de pelo menos informar de forma correta ao Estado brasileiro. E aí vem a crueldade das crueldades. Para o trabalhador, um documento raso, absurdo, um processo administrativo que não permite a juntada de outras provas, a própria lei, artigo 58 da Lei 8.213, já vai dizer que a comprovação da aposentadoria especial é com o PPP baseado no LTCAT. Sabe Deus no que foi baseado esse LTCAT? Sabe Deus se esse PPP tem alguma coerência ou não? É fidedigno ou não? Não importa. Muita gente acha que esse artigo protege a empresa, né? Na verdade, não. Na verdade, esse artigo ele é feito para ferrar o trabalhador, porque ele só pode comprovar a aposentadoria especial com o PPP. Ele não pode juntar as fichas de EPI, ele não pode juntar os atos, ele não pode juntar os cartões de ponto, ele não pode juntar os e-mails, ele não pode juntar texto WhatsApp, circulares, fotos. Ele não pode juntar perícias trabalhistas. Quando ele vai ao INSS comprovar a aposentadoria especial, artigo 58. A comprovação da aposentadoria especial é feita com o PPP baseado no LTCAT. Isso, ou você comprova no PPP, ou você está lascado. Mas eu tenho prova, eu processei, eu ganhei a insalubridade da empresa. Na perícia mostrou que o nível de exposição era 200 vezes mais do que a tolerância permitida pela lei. Isso não pode. A aposentadoria especial é comprovada pelo PPP baseado no LTCAT, o que elimina toda a possibilidade de fazer prova, exceto no judiciário. Isso para o trabalhador. Já para o empregador, não é assim que funciona. Criou-se na. A gente tem que entender que toda vez que eu falar de tributo, de grana, que o cidadão, a empresa, quem quer que seja, a pessoa física ou jurídica tem que entregar para o Estado parte da ideia de que esse cara que tem que pagar não quer pagar, quer sonegar qualquer tributo. E o cidadão, a empresa, parte da ideia de que o pagamento desse tributo é injusto. Dizem, por exemplo, que os encargos trabalhistas, os tributos da folha de pagamento no Brasil são excessivos. O cara recebe R$ 2.000, a empresa paga 4.000. Na verdade, ela não paga 4.000. Na verdade, não tem 2.000 de tributos. Na verdade, é 8% de FGTS, também é salário do cara, é 13º, férias, etc. Mas a pessoa enrola ali para dizer que não, o Estado cobra demais. Lembrando que nós estamos vendo aí essa epidemia de pejotização e eu nunca vi nenhum trabalhador pejotizado que passe a ganhar o que ganha o seu congênere, trabalhador correspondente na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. Eu nunca vi.
Eu nunca vi engenheiro pejotizado que ganha o que o engenheiro ganha na França, na Bélgica, em Portugal, no Canadá, na Espanha, na Austrália. Alega-se que o salário é baixo porque o Estado come o dinheiro. Quando o Estado para de comer, o que acontece com esse dinheiro? Eu nunca vi. Mas parte dessa ideia de que quem tem que pagar não quer pagar, se puder não paga, e quem está aqui para pagar, parte da ideia de que quem está cobrando de forma injusta, está cobrando demais. Tinha cobrador vizinho, não de mim. É um roubo. O Estado não deveria cobrar nada disso. Claro que deveria colocar um policial na minha porta, né? Prestou serviço público, mas sabe de Deus de onde vem. Entendendo que tributo é a briga eterna. Jesus já disse lá, quem já é meu aluno de outras vezes, sabe, todo curso eu começo falando isso. Dai a César o que é de César. Não, não vamos pagar imposto, não. Pss, para. Vem cá, pega o peixe ali, tira a moeda. Dá a César o que é de César, o tributo. Lá atrás, lá 2000 anos atrás, não, os judeus não queriam pagar negócio de imposto para Roma, não. Isso é injusto. Jesus diz: paga o imposto. Robin Hood, lá em século XIV, século XIII ou XIV, se não me engano, século XIV, se não me engano, ou século XV, acho 1400 e pouco, Robin Hood se revolta contra João Sem Terra, que é o rei lá que assumiu no lugar do irmão, e começa a roubar dos ricos para dar para os pobres, porque os impostos impostos por João Sem Terra são excessivos. E é daí que vem o que nós chamamos hoje de Constituição, daí que vem a limitação dos poderes de quem está no poder. Todos devem submeter à Constituição. Como dizia o Bolsonaro, todo mundo tem que jogar nas quatro linhas, né? Porque está lá em cima. Você pode impor o tributo que você quiser. Aliás, as constituições modernas, o Estado constitucional, o Estado democrático de direito que nós conhecemos, existem a partir desta briga que primeiro começa na Inglaterra, depois vai aparecer lá na Revolução Francesa, uma evolução natural, acabando com o feudalismo, com três pilares: liberdade religiosa, direito à propriedade e limitação soberana do governante tributário. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, celebramos feriado, inclusive o Tiradentes. Qual era a briga do Tiradentes? Ei, Portugal fica com 20%, fica com um quinto de tudo que tiramos das minas de ouro, lá das Minas Gerais. Nada demais. Imagina Tiradentes hoje, hein? Se 20% a Portugal estava demais, imagina Tiradentes hoje. O fato é que ao longo da história, a disputa entre a população e o Estado envolvendo a tributação, envolvendo essa obrigação de eu ter um patrimônio, eu gerar uma riqueza, e parte dessa riqueza eu tenho que entregar graciosa e voluntariamente para o Estado em todos os lugares do mundo, em todos os momentos da história. Eu mencionei aqui só para ficar basicamente aqui, eu mencionei Jesus, Robin Hood e Tiradentes. A base, se nós temos a Constituição hoje, nós temos os Estados constitucionais, Constituição, primeiro a Constituição mexicana, a Constituição americana, temos a Constituição no Brasil, vem porque o povo diz: posso ter a religião que eu quiser. Tenho direito à minha propriedade, né? Porque você é rei, você vem aqui, toma minhas terras, toma meu gado, toma meu tudo, se quiser. E você não pode me cobrar imposto na hora que você está a fim de dar um dote para a princesa do reino do lado. E aí você tem que aparecer o bonitão, toma o dinheiro de todo mundo, ou quer ir para a guerra porque pisaram no seu pé. E aí a minha família morre de fome. Não há como se falar em tributos sem falar em Constituição. Não há como se falar em tributos sem se falar em tensão entre quem cobra e quem paga. E a aposentadoria especial tem um tributo específico que é o adicional. Adicional para custeio da aposentadoria especial está no artigo 57 da Lei 8.213, seu parágrafo 6º. São 6, 9 e 12% da folha daquele trabalhador que, em tese, terá direito à aposentadoria especial. E pela súmula vinculante número 8 de 2008 do Supremo Tribunal Federal,
todas as contribuições previdenciárias são tributos regidas pelo Código Tributário Nacional. E, pela Lei 11.457, de 2007, as contribuições previdenciárias são cobradas pela Receita Federal, cobradas e fiscalizadas, inclusive as informações relativas às contribuições previdenciárias. Se a aposentadoria especial tem uma contribuição previdenciária específica para ela. Se a aposentadoria especial demanda informações que, inclusive, definem se há ou não essa contribuição. Se isso é um tributo regido pelo Código Tributário Nacional, fiscalizado pela Receita Federal, está inserido em toda outra disputa, em toda, como está inserido na, na miríade de disputas tributárias entre as empresas do Estado brasileiro. E a maneira da, do Estado, através da Receita Federal, cobrar será como qualquer outro tributo. Não será uma discussão da higiene ocupacional, ainda que vai envolver em algum momento, mas a base da discussão nunca será essa. A exigência feita para as empresas será sempre partindo do ponto de vista de que você, empresa, é um sonegador. Você, empresa, não protegeu. Você, empresa, não fez o que você devia fazer. E está escondendo as informações reais porque você não quer diminuir o seu patrimônio pagando tributo. Se você não entender isso, se você achar que isso aqui, que a aposentadoria especial tem a ver com INSS, esse curso não é para você. LTCAS não é para você. E-Social não é para você. Se você realmente acha que isso aqui é conversa, que a aposentadoria especial tem a ver com INSS, tem a ver com o trabalhador, não. Tem a ver com a cobrança de um tributo. Tem a ver com a visão, com a disputa, com essa tensão permanente entre quem contribui, quem paga o tributo e quem recebe. Quais são as visões? A visão de quem recebe é não confiar nunca nas informações. Na segurança ao trabalho, um tema extremamente complexo, você é profissional da área, sabe disso. O que se criou ao longo do tempo foi, isso antes de ser Receita Federal, tá? Já antes de 2007, quando eram os auditores da Previdência, o conceito do gerenciamento da segurança, gerenciamento do meio ambiente de trabalho. A fiscalização da aposentadoria especial é a fiscalização do gerenciamento do meio ambiente de trabalho. A fiscalização da aposentadoria especial partindo da ideia de que, ei, eu vou lá fiscalizar se está tudo certinho aqui, os dados dos trabalhadores da empresa ABC Limitada foram enviados corretamente, se alguém tinha que pagar, a empresa pagou. Bom, vou lá fiscalizar se isso aconteceu. Eu já saio com a ideia de que, certamente, se eles puderem, vão sonegar. Não vão reconhecer a realidade. E essa realidade, e essa visão, criou esse conceito. O gerenciamento do meio ambiente de trabalho. Não é a fiscalização do seu plano de medições. Não é a fiscalização do nível de exposição. Não é a discussão do harém da vibração. Não. Não é a discussão do branco de campo, do filtro que é usado para o agente químico tal, porque as condições atmosféricas, nada disso entra na discussão, na fiscalização. Primeiro, por ser extremamente técnico. Segundo, porque, antes de chegar nisso, existe a ideia de que essa empresa quer sonegar. E, lamentavelmente, quando se vê na justiça, o trabalhador dizendo: Ei, INSS, seu juiz, o INSS está me negando a aposentadoria especial porque os dados informados pelo empregador não são verdadeiros. 80% das aposentadorias especiais ou mais são concedidas pelo Poder Judiciário. Confirma a ideia do auditor. Chega na empresa, como eu mencionei já várias vezes, menciono constantemente, 1.000 trabalhadores, todos a EPI, então vou ver por amostragem. Começa a encontrar uma ficha EPI atrás da outra, toda errada.
Mas você não afirmou que todo mundo usa? Pega um documento, tem calor, no outro não tem calor. Afinal, o cara tem calor ou não tem? Os dados informados ao Estado brasileiro, infelizmente, seja numa auditoria, seja numa perícia judicial, eles não batem. E daí criou-se essa ideia. A primeira coisa que você nesse curso tem que entender é auditoria da aposentadoria especial se faz com a NR 28 aberta. Não é com a NHO. Não é com o IN 128. Não é nem com o decreto 3048. A nós que eu estou te dizendo. A auditoria da aposentadoria especial, seja da Receita Federal, seja a que você vai fazer, se faz com a NR 28 aberta. O que é a NR 28, tio Rodrigo? A NR das multas. NR 28 onde tem cada NR está ali. NR 1, artigo primeiro, a linha vale tanto de multa, a linha B, a linha C, inciso tal, artigo segundo. Cada NR está ali na NR 28 e para cada disposição de cada NR está ali a multa. Só existe conformidade legal na aposentadoria especial se a empresa faz uma auditoria de NR 28 e passa. Plano de ação. Você não com plano de ação, eu não quero nem saber se você mediu, não mediu, que o harém, que é, que é higiene ocupacional, que é intermitente, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Se você não gerencia o meio de trabalho, eu consigo ver isso pela sua ficha EPI, eu consigo ver isso pelo seu ASO, eu consigo ver isso pelo seu PGR, eu consigo ver isso pelo plano de ação do seu PGR, eu consigo ver isso pelo seu PCMSO, eu consigo ver isso pela sua negação das CATs. O que que eu vou discutir com você? Minha exposição. Como é que o dado de nível de exposição que você vai me trazer, eu vou considerar para o debate? Eu não estou querendo saber, eu não cheguei nem no ponto certo. Como é que você quer considerar se antes de você fazer essa avaliação do nível de exposição, aplicar a sua belíssima higiene ocupacional, está documentado por você, através de documentos obrigatórios, que vão envolver esse agente, está documentado que você não gerencia corretamente seu ambiente de trabalho. Auditoria da aposentadoria especial se faz com NR 28 aberto. É o que pouca gente sabe. O conceito que está expresso na IN 2110, que nós vamos ver nos outros encontros, o que está expresso na Lei 8.212, a Lei de Custeio da Previdência, que autoriza a Receita Federal a pedir, exigir todos os dados do seu interesse. E quais são os dados de interesse da Receita Federal, do Estado brasileiro, do governo, esquece a Receita? Quais são os dados? Os dados referentes à saúde e segurança. Não é só o LTK. Não é você me dizendo no LTK que o Rodrigo não tem doença, que não tem exposição. Ah, mas eu quero ver se ele desenvolveu alguma doença. Não é você me dizer no seu LTCAT que o nível de exposição é baixo e o resto. O que é que eu faço? Tá batendo com isso? Os dados de interesse são todos os dados relativos a SST. Começando, obviamente, pelos documentos básicos. PGR, PCMSO. Rodrigo, eu não sabia disso. Então, como é que você faz LTCAT? O LTCAT não serve para nada. Você faz LTCAT há 30 anos, desculpa, não fique magoado comigo, e você não está contribuindo para que todo trabalhador vá parar na justiça. E só deu sorte que até hoje a Receita Federal não bateu nos seus clientes. Porque, lamentavelmente, se você não está com a NR 28 aberta na hora de fazer o seu LTCAT, é NR 28. Você tem que ver NR 5, você tem que ver NR 6, você tem que ver NR 7, você tem que ver NR 12. Tem que verificar tudo isso aqui. NR 1, obviamente. O cara não compra NR 1, o cara não compra hierarquia das medidas de controle. Não quero saber da sua higiene ocupacional. Para mim, você está sonegando. É simples assim o conceito.
Você não emite caixa, você não aplica a hierarquia da linha de controle, você não gerencia corretamente o EPI, ou você não faz nem os exames. Você que diz que tem um agente nocivo, você é empregador que cria o processo. Você faz como você quiser. Estamos num país livre. Se você quiser quebrar a calçada com ponteiro, ou com marreta, com britadeira, você que diz como essa calçada aí vai ser quebrada. Se vai ser com tapinha, vai levar 100 anos, você faz como você quiser. É você que reconhece que existe o agente nocivo nesse trabalho. Aí você documenta isso. E você não manda o cara fazer o exame que é obrigatório, e você vai me dizer que na medição do nível de exposição é que você cumpriu a lei, mas no caso de monitoração do trabalhador, não. Eu não consigo nem confirmar se esse nível de exposição é correto, nem quero. Mas se eu quisesse, eu nem poderia. Por quê? Porque eu não sei nem se o cara ficou doente ou não. E quando tem exame alterado, você não investiga? Cadê o exame alterado aqui no plano de ação? Eu não sei se é porque o cara ficou surdo, porque o cara é baterista no grupo de pagode, sei lá, toca tantã no final de semana, ou porque você não gerencia corretamente mesmo. Mas é sua obrigação investigar. É sua, você tem obrigação. Porque você que eles têm ruído. Sim, de fato, pode ser de fora da empresa, mas você investigou. E não é um caso. É um, é dois, é três, é cinco, é 10. 15% da mão de obra produtiva ocupacional. É todo mundo grupo de pagode? É todo mundo baterista? Será que há um convênio entre a sua indústria e o sindicato dos músicos para só contratar peãozada que for música também no final de semana? Ah, mas ele pode ficar exposto no fim de semana. Sim, é por isso que você tem todos os instrumentos para você investigar. E por isso que, se de fato você protege o trabalhador, esses casos vão ser excepcionais. E quando vira padrão? Discutir o quê? Você quer discutir o seu plano de medição? Eu já vi gente falando para mim, é muito difícil montar um plano de medições. Isso é um assunto muito técnico. E eu sempre falo, realmente eu não sei montar e nem quero aprender. Quando eu converso com gente, eu digo, mas eu não quero aprender higiene ocupacional. Eu sou tributarista. E o grande problema é que eu não preciso saber higiene ocupacional para saber se o LTCAT pode ser rasgado e jogado fora. É incrível isso. Porque você pode fazer a melhor higiene ocupacional do mundo. Mas no dia a dia isso não vai refletir. Você tira uma foto de um momento. Vai, pessoal, dia X. Acabou a foto, não faz cara feia. Será que as pessoas são idiotas? Será que o Estado brasileiro não sabe? Está sendo condenado todo dia na justiça e não sabe. Está sendo todo dia concedendo benefícios aos trabalhadores da sua empresa ou desse segmento econômico e não sabe, é todo mundo idiota. Mas você tirou uma foto bonita, todo mundo limpinho e cheiroso. Será que dá para imaginar isso? Não preciso saber de ocupacional. Eu não sei fazer medição. Se botar um dosímetro na minha frente, se é para mim, que é para medir sílica, eu vou acreditar. E você é orgulhoso. E ensino você a fazer o LTCAT. Porque a higiene ocupacional são as sapatas, são os pilares. É a fundação do documento. Mas se parar por aí, não tem documento. Você vai ter que ter uma boa higiene ocupacional. Mas antes de você fazer a medição, eu sempre sugiro, empresa não gaste dinheiro com medição. Se você não consegue fazer gestão de EPI, se você não consegue manter a ASO em dia, se você não consegue fazer treinamento em dia, está gastando dinheiro com medição para quê? Não vai ser aceito mesmo. Pelo menos não para aposentadoria especial. Porque parte do princípio de que você não faz o correto gerenciamento do meio ambiente de trabalho. Tempos atrás, no ano passado, o doutor, alguns profissionais da área de direito, porque tem uma outra coisa interessante aqui na aposentadoria especial. É feito por engenheiro de segurança, às vezes por técnico de segurança, né? Dizer por higienista, seja engenheiro ou técnico que seja, vai lá, faz as medições, diz, minha exposição é essa, a proteção é aquela, tudo muito bonitinho. Mas quando dá problema, para o trabalhador, é o advogado doenciarista que vai discutir com o INSS. E quando dá problema com a Receita, o advogado tributarista vai discutir com a Receita. Nunca é um engenheiro.
Aí o INSS não discute gênero ocupacional, a Receita não discute gênero ocupacional. A legislação previdenciária que é aplicada aqui, inclusive na parte administrativa, e do lado de cá, na empresa, empresa versus Receita, legislação tributária. Não quer um engenheiro. E fica o engenheiro aqui no meio dizendo: O que eu faço é muito bom. Eu sou especialista. Vem fazer o meu curso que eu te ensino a fazer LTCAT para o E-Social. Por que o branco de campo? Por que o harém? Por que que não deve pagar 6%? Por que que a proteção do trabalhador? O problema é que não tem nem discussão sobre isso. Não tem. E não tem, porque parte do princípio de que se você não pode fazer aos pedaços. Eu sempre pergunto: se você só der uma fugidinha lá no seu casamento uma vez por ano, você é um marido, uma esposa infiel ou fiel? Mas só uma vezinha por ano. É só final de semana você traz sua esposa e seu marido, mas outros dias de semana você não traz. E aí? Se você vê o teu vizinho, teu parente, a tua esposa, seu marido fazendo isso, você vai dizer que é fiel? LTCAT é a mesma coisa. Não adianta fazer bonitinho esse pedaço aqui, se todo o resto, felizmente, não adianta fazer. As empresas gastando milhares, dezenas, centenas de milhares de reais fazendo medições e não conseguem fazer gestão correta de EPI. Empresas grandes, multinacionais, que ainda fazem gestão de EPI na mão e contratam consultorias por, às vezes, centenas de milhares de reais para fazer medições que não serão aceitas. Porque você não consegue nem comprovar a entrega de EPI, só que você não sabe disso porque você, na hora que dá pau, não chega nem no SES. É tributário? É tributário. Esse é o problema. Não é um problema só do engenheiro, não é um problema só do higienista, mas o higienista diz assim: isso é um problema meu, só eu que posso entender disso. Se você não é isso, você não pode discutir comigo. O problema é que quando a Receita Federal chega, notifica a empresa, e é um processo, então você vai lá para o departamento lá jurídico. E aí, se a empresa não tem essa expertise no dia a dia, ela corre atrás do mercado para contratar um escritório especializado em tributação. Porque lá no CARF que é discutido isso. Onde vai discutir também o IPI da empresa, onde vai discutir o imposto de renda da empresa, o PIS, a COFINS, é o mesmo advogado, é o mesmo processo, é o mesmo lugar. O cara sai de uma sala discutindo o imposto de renda da empresa, se tem isenção, se não tem, se pagou certo, pagou errado, entra na outra, que é a próxima audiência para discutir os 6% da aposentadoria especial, o mesmo profissional, é o mesmo advogado tributarista. E está aqui o engenheiro diz assim, só eu que entendo, eu sou higienista, então posso dizer para você como é. Só que quando dá chabu, ninguém ali está discutindo gerenciamento, porque a Receita vai no gerenciamento do ambiente de trabalho. As provas que ela reúne é: estou arbitrando, estou cobrando no chute, é chute mesmo. O nome bonito é arbitramento, tá? Mas estou chutando, porque eu tenho que chutar, porque não dá nem para acreditar nesses dados. E eu estou comprovando aqui. Ó, ficha de João, ficha de Pedro, ficha de Maria, aso de João, aso de Pedro, aso de Maria. E vai lá. Ó, PCMSA fala uma coisa, PGR fala outra, LTCAS fala outra. Ó, está tudo assim, mas olha aqui os dados do INSS. Olha quantas concessões de benefício do INSS. Olha aqui, concessão da aposentadoria especial. Todo mundo sabe essa empresa, mexe no pau, ganha aposentadoria especial. Essas funções aqui, ó. Toda hora tem perícia aqui dentro. Toda hora o perito diz que também é um engenheiro, também é um higienista, toda hora ele diz que tem. Mas a empresa continua dizendo que não tem. O INSS concede o benefício, o juiz concede a insalubridade, o juiz concede a aposentadoria especial. E eu vou discutir o quê? Higiene ocupacional? Vou chamar higienista para discutir o quê aqui? É discutindo dados, veracidade dos dados. E aí, por incrível que pareça, o, um grupo de advogados tributaristas, por incrível que pareça, não, que é natural, né? Quem tem que falar sobre aposentadoria especial? Para as empresas? Advogados tributaristas. Com a ajuda, é claro, do médico de trabalho, com a ajuda. Eu demorei também para entender isso. Não, não é um engenheiro. O engenheiro faz um pedaço da história. Quando você faz as medições, quando você faz a higiene ocupacional, você está fazendo um pedaço da história. Mas isso não é a história. Isso entra no contexto da história, mas o contexto da tributação é do gerenciamento do meio ambiente de trabalho.
É a conformidade legal da documentação da SST, que não entra no LTCAT. Olha a loucura. Você não examina a conformidade legal do PGR no LTCAT, mas na hora da fiscalização, daquilo que está no LTCAT, é a conformidade legal do PGR, NR28 aberta. E aí, um grupo de advogados lançou esse livro aqui, Tributação dos Riscos Ambientais do Trabalho. Foi coordenado por alguns advogados tributaristas. Até abrir um pouquinho mais aqui, de repente ficar mais claro para vocês. Foi lançado no fim do ano passado, foi o. Aliás, só explicando aqui. Carlos Henrique de Oliveira foi presidente do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal Administrativo, onde discute os tributos das empresas, tributos federais das empresas. Imposto de renda, COFINS, PIS, ISS, contribuições previdenciárias, que incluem, obviamente, a aposentadoria especial. O Carlos Henrique de Oliveira foi presidente do CARF, auditor da Receita, é sempre o auditor da Receita que é o presidente, e ele foi presidente do CARF. Pedro Teixeira Leite Ackel, que não tem mais proximidade, é um sócio da área de tributação de um dos maiores escritórios especializado em direito tributário do Brasil, e o Halley Enares Neto também é professor de doutorado, também da área de tributação, também sócio de um grande escritório. E aí, eles escreveram esse livro aqui, que eu, obviamente, quem quiser, quem tiver interesse, é claro. Eles organizaram, chamaram vários profissionais, entre eles me chamaram para escrever exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Cadê? Ah, tá aqui, ó, Rodrigo Ferreira da Silva. Tá aqui assim, aqui no meio. Ops. Eu escrevi um artigo que eu coloquei lá no grupo, está na plataforma do curso também, que eu trato especificamente disso. Também coloquei aqui uma apresentação do livro, né, que saiu pela editora Mizuno. É uma apresentação para você conhecer, para você ter uma ideia, mas eu não estou aqui promovendo a venda do livro, não, tá? A gente não ganha nada com a venda desse livro, não, pelo amor de Deus. Só para explicar para você de onde vem esse conceito todos. E aí, como eu estou há muito tempo no mercado falando sobre LTCAT, falando sobre aposentadoria especial, falando sobre a fiscalização da aposentadoria especial, me chamaram para fazer um artigo específico sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que também está lá para os alunos matriculados no curso. Eu coloquei o artigo, cujo título foi Rigidez dos dados e documentos relativos ao meio ambiente de trabalho e seu impacto no custeio da aposentadoria especial. Eu escrevi em parceria com a doutora Adriana Gomes de Araújo, que é uma advogada, né? Falando muito mais, eu não estou fazendo direito, não sei se vocês sabem disso, mas hoje eu já estou fazendo direito. Então, eu falei, não, vamos chamar advogado, né, para dar aquela revisada, etc. E aqui nesse artigo que eu sugiro que você leia com carinho mesmo. Basicamente, o que nós temos aqui é isso aqui, que eu coloquei aqui é isso aqui. Aqui é a apresentação, né? O que ela não é, etc. E aqui eu venho explicando, basicamente, que a fiscalização da Receita Federal do alto padrão de auditoria que se concentra na aferição indireta, ou seja, não é o que você está dizendo, é indireto. São com os outros dados impostos de arbitramento com base em erros, omissões e contradições nos documentos de higiene, saúde e segurança do trabalho apresentados pelos contribuintes, pelas empresas. Esses aspectos, frequentemente ignorados pelos profissionais envolvidos e empresas, acabam por se transformar no cerne. A discussão gira em torno disso. A conformidade legal dos documentos de SST. Não é conformidade legal da higiene ocupacional, não é conformidade legal do LTCAR, não é conformidade legal do PVP. Conformidade legal do conjunto de documentos, do ASO, da CAT, do, do, da ficha EPI. É do conjunto de documentos, que é rigorosamente ignorado. E aí eu trouxe aqui os conceitos, que é erro, fraude, omissão, que são os conceitos legais que são aplicados, só que aqui especificamente para SST. São conceitos tributários. O que é o erro na tributação, o que é a fraude, o que é a omissão de dados. Esse arbitramento, ele sempre vai se basear nisso, na definição legal de erro, fraude e omissão. Aí eu venho trazendo também os conceitos, que são as obrigações acessórias, por quê?
Na tributação, e isso é muito importante você entender, a gente sempre vai chamar de obrigação principal pagar a grana. Quanto tem que pagar de imposto? Ah, imposto de renda tem que pagar 10 mil, obrigação principal 10 mil. Mas todos esses documentos, esses dados, informações, obrigações, cumprir prazo, relativos a esse dinheiro aqui, ou a esse tributo, mesmo que eu não tenha que pagar, são chamadas obrigações acessórias. O descumprimento, a falta de conformidade nas obrigações acessórias que leva ao arbitramento do tributo. Eu não sei quanto foi seu carro, porque você está com um carro que está avaliado no mercado, você passa na alfândega, você viajou para o exterior, e aí você traz na sua mão um monte de vinho importado. Você apresenta a nota fiscal dizendo que cada vinho foi US$ 10. Eu não sei se foi 500 ou 10 ou 1.000, mas eu dou uma pesquisada aqui na internet e vejo que esse vinho aqui, Dom Cabaleiro, pô, ele está sendo vendido na Espanha a 800 euros. Talvez você tenha comprado a 600. Talvez pelo que você comprou no lote, não sei. Mas eu não sei. Como você tem fraude, tem erro, tem omissão de dados, eu vou jogar no 800. Eu vou fazer o arbitramento. Eu vou arbitrar que o imposto sobre esse vinho se baseia no valor de 800. Eu vou arbitrar que a aposentadoria especial é para 100% dos trabalhadores, para 80%, para todo mundo da produção, porque eu não sei. Como há erro, como há fraude ou omissão, eu, lamentavelmente, o auditor, sou obrigado na obrigação acessória, veja, na declaração. Veja que a obrigação principal é pagar. Mas eu não sei, me parece que você talvez não tenha pago, porque nas obrigações acessórias há erro, fraude e omissão. Isso é para qualquer tributo. Não é para aposentadoria especial, não é para contribuição previdenciária. Isso é um conceito para tributos. Esses conceitos são da legislação tributária. Na aposentadoria especial, eu vou dizer que esses documentos de SST, o PGR, o PCMSO, a ficha de treinamento, os dados relativos à fiscalização de EPI, todos os documentos de SST, a ata da CIPA, tudo isso são obrigações acessórias, porque é isso que vai comprovar que esse dado que eu mando lá no E-Social, que eu informo para a Receita Federal e para o INSS, são fidedignos. Então, num certo sentido, em SST, tudo que você está fazendo, treinamento de NR10 você está dando, o cumprimento da NR12, os documentos gerados para cada máquina, que são obrigatórios pela NR12, os documentos da manutenção, tudo relativo a SST, a investigação do incidente, a investigação ou análise do acidente, tudo isso é obrigação tributária. Porque é isso que vai comprovar que aquela informação final, João e Maria estão expostos, não estão expostos, usam EPI, não usam, tem exposição permanente, não tem. É essa CAT, essa análise de acidente, essa ficha de EPI, essa ficha de treinamento, essa conformidade legal do gerenciamento do meio de trabalho, que gera uma série de documentos, ou seja, são esses documentos todos, são obrigações acessórias da aposentadoria especial. Não é só PVP e LTCAT. Para sacanear o trabalhador, limitou-se a capacidade do trabalhador provar as suas reais condições, a partir do artigo 58, que diz que a comprovação da aposentadoria especial se dá com o PPP e com a LTCAT. Mas preste atenção, é para ferrar o trabalhador. Já a comprovação da veracidade dos dados por parte do empregador se dá com a conformidade legal de todos os documentos de SST. Não confunda PPT, baseado na LTCAS, para comprovar a aposentadoria especial, com aquilo que a empresa tem que comprovar. Sai e esquece. Esquece, esquece, esquece. Ah, mas o INSS. Tem nada a ver com o INSS. NR28 aberta. Claro que não é só NR28, né? Mas basicamente NR28. Se não compra NR28, se você faz uma autoria de NR28 na empresa, ela não passa, pode saber. O RTCAT dela não é aceito pela Receita Federal. Não adianta. O E-Social dela não é aceito. Por quê? Porque eu não sei se é verdade o que está ali. Partindo do princípio sempre que a empresa quer sonegar. Então, nesse artigo que eu escrevi, tá aqui, né, toda a parte legal, mas o que eu sugiro que você leia com toda a calma do mundo? Nossa, você não comprou o livro, mas já está lendo aqui o artigo. O que eu sugiro que você leia aqui com toda a calma do mundo?
Eu explico aqui, faço esse gráficozinho aqui, né, para ser mais didático. É, só ler o texto aqui. De forma resumida, podemos dizer que as obrigações acessórias da aposentadoria especial podem ser classificadas em três níveis. A análise dos fatos geradores, Rodrigo estava exposto a tal agente, Rodrigo não estava exposto. A prestação de informações apuradas, informou quando estava exposto, não estava, escreveu corretamente a função dele, que ele exerce ou não, e a comprovação da rigidez dos dados enviados. Eu não sei se de fato o Rodrigo estava exposto, não, você falou, sei lá, do ano passado, sei lá, não estou aí na empresa. Você prestou a informação, não sei a verdade. Para eu saber a verdade, eu vou ter que comprovar a rigidez, a conformidade legal, a veracidade desses dados que você enviou, dessas informações que você prestou. Isto aqui são as obrigações acessórias. Não é PPP baseado em LTCAD. Isso é besteira. Isso é só para ferrar trabalhador no INSS. Limpa na sua mente a INSS, limpa na sua mente a N128. Isso não tem nada a ver com a empresa. A empresa é isso aqui. Tem que analisar corretamente os fatos geradores, prestar as informações corretas e comprovar no final que esses dados todos que você enviou, prestou para o governo, né? Prestou como informação para o governo, estão corretos. Essa comprovação das leis vai se dar por tudo, tá? PPRA, 5 anos atrás a gente tinha PPRA, né? É o prazo que pode ser fiscalizado. PGR, PCMSO, CAD, PPP, LTCAD, ficha EPI, PPOB, PCA, ata da CIPA, PPR, tudo, 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 tudo. Aí eu explico aqui direitinho, e aí que eu sugiro que você leia com todo o carinho do mundo, né? Eu venho dando toda a explicação. E aí o que que eu fiz aqui? Mostro, aqui eu estou na base legal ainda, a lei, porque aqui, né? Vai entrar o PPOAB, PPR, PCA, pata da CIPA. Aqui eu faço a introdução, mas a parte que eu quero mostrar para você, que você tem que ler com toda a calma do mundo para entender. E aí eu fui lá no CARF, no Tribunal Administrativo, e fui pegando casos onde esses documentos entraram, foram a base da autuação. Eu não estou falando só na teoria. Ah, na teoria eu estou dizendo, olha, tem esse triângulozinho aqui, a base é isso, não sei o quê. Tá, beleza. Você, não acreditou, beleza. Eu peguei o número do processo, fiz Ctrl C, Ctrl V, lá, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aqui, ó. Toda, vá. É bem, sempre com o caso real, com o número do processo, quando foi julgado, quando não foi, Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. Você vai ler aqui processo a processo. Tá, se a autuação, no processo, nesse processo número 15.97, tá, essa autuação, ele vai estar LTCAT, PRA, PCMSO. Aí eu pego outro caso aqui são dois, né? PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT, PCMSO, PPP. Aí fui pegando primeiro esses casos. Gestão de EPI, NR6. Eu não estou falando que a auditoria da aposentadoria especial é baseada nisso. Aí peguei um processo, tá aqui, Ctrl C, Ctrl V do processo. Os dados estão aqui no final, ó. O número do acórdão, segunda sessão, segunda Câmara, primeira turma ordinária, quando foi julgado. Pauta de DES no PCMSO, exames complementares. Eu não falei que a base são os exames também. Não, 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 não. Então ele não serve para nada. Que mané branco de campo, que mané plano de medição. Eu quero saber do PCMSO, eu quero saber dos ASOS. Ah, os seus ASOS são incorretos, só você não está informando o preço social ou não tem na empresa porque não faz mesmo. Isso. Aí eu trouxe aqui todos os casos mencionados, eu trouxe todos os pontos mencionados para ilustrar isso. Nesse artigo eu trouxe um processo real, com toda a citação, toda bonitinha. No caso, trouxe até mais de um, como você vai poder ver aqui. O que mais que eu coloquei aqui? Que eu lembro, se foi no ano passado. Concessão de benefícios, você não verifica, assim, o INSS está dando um monte de benefício lá e você que na empresa está tudo bem. Cara, mas o cara sai da empresa, vai lá. O INSS é obrigado a conceder. Eu trouxe aqui. Caso bonitinho. Ctrl C, Ctrl V, bonitinho aqui, ó.
A base foram os benefícios concedidos pelo INSS. Nossa, isso aqui eu copiei bem. Retenção do adicional, obrigação acessória. Aí aqui já é um caso, pouca gente conhece também, que não é da área de tributação. Se o terceirizado tem aposentadoria especial, aquela retenção de 11% da nota fiscal sobe para 13%. É mais 2%. Ah, problema terceirizado, problema da contratante também. Aí trouxe aqui também. O que mais que eu trouxe aqui, gente? O que mais, que mais, que mais que eu trouxe? Trouxe aqui um caso mostrando que esse é o caso que eu sempre tento destacar, que é o caso da SEDAI, em que a auditora, no caso era uma auditora, ela faz uma tabela, ela pegou todos os PPRAs, eram 359 da SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, meteu o sarrafo na empresa. E aí ela fez uma tabela com todos os agentes nocivos. Estavam lá. Aí os caras botavam assim, gases, névoas, poros, tá, gente nociva, mas pelo amor de Deus. Mas os caras botavam vapores, gases, fazendo de qualquer maneira, né? E, você não trabalha para inglês ver. O que que ela fez? Ela identificou 4.022 trabalhadores da SEDAI expostos a alguma dessas coisas aqui, dentro do PPR. Cruzou, para pagamento. Me explica aqui. Quem está nesse GH aqui? A umidade. O grande problema aqui é que, nesse processo, é que nós não temos, por exemplo, umidade na aposentadoria especial. Nós não temos frio na aposentadoria especial. Nós não temos outros agentes aqui, tem agentes químicos que não estão aqui na magnésio. Eu não tenho. A gente pode falar assim, gás. Bom, o gás eu posso usar aqui para cobrar aposentadoria especial, porque eu não preciso de gás de quê? Então você não pode escapar dos 6%, porque você não quer identificar o agente. Você falou gases, névoas. Névoas de quê? Só que, por exemplo, magnésio não tem. E agora? Tá lá. Tá lá no acordo. Flúor, ácido fluorídrico, que é o flúor. Não tem. Ácido sulfúrico, isso aqui é enxofre. Não tem. Anexo 4. Ah, tem fumos metálicos. Bom, fumo metálico aqui pode ter um monte de agente lá do anexo 4. Então, se você colocou no seu documento só fumo metálico, você ajusta e cobre 6%. Quem está exposto a fumo metálico? Você quer só negar. Você tinha que identificar corretamente. Só que nesse caso, ela pegou todos os agentes nocivos e a empresa, e essa foi uma autuação, não lembro o valor dessa autuação, é muito, muito, muito alta mesmo. 40, isso, gente, isso foi de 2018, se não me engano. Tem bastante anos, tá? Na época, um ano só, ela podia cobrar 5, só cobrou de um ano, deu 45.799.000. Com esse esqueminha, a inflação foi de 45 milhões. E a empresa não consegue derrubar, mesmo tendo isso aqui. Mesmo tendo isso aqui. Ela coloca lá. O que que eu sempre explico, depois a gente vai voltar ao longo do curso, eu vou parar nesse caso, que ele é um caso fundamental para a gente entender o que que é a fiscalização e como se proteger da fiscalização e como ajudar realmente as empresas, sem parar nesse caso por isso. Se você acha que isso aqui é sobre aposentadoria especial do trabalhador, é regra de INSS, você olha para isso aqui e você não consegue entender. Se você não consegue entender que a legislação tributária, a legislação tributária tinha que ter o fato gerador. E eu não tenho como fato gerador o enxofre. Esse auto-infração não devia ser derrubado de 45 milhões, ainda que a empresa esteja toda errada. Como é que a empresa vai dizer que tem alguém exposto a névoas, a graxas, a óleos? Existe vapores? Isso é um absurdo. Pô, que higienista é esse? Como é que ela tem um CREA e está colocando isso no documento? Absurdo. A gente sabe que ao longo dos anos isso foi feito por muitas empresas, não mede mesmo, não identifica mesmo, faz varredura, não querem saber. Mas ainda assim, a Receita Federal vem e erra. O desconhecimento é tão grande por parte dos profissionais que fazem, que geram esses dados, mas tão grande, que não entendem que não tem nada a ver com o IN 128. Esquece INSS, a regra não é essa. Esquece. Olha, aprenda qual é a regra da fiscalização, aprenda a base legal da fiscalização, aprenda o que que realmente vai ser visto, o que que realmente vai ser cobrado. É um caso de nulidade da auto-infração,
mas o desconhecimento é tão grande que a Receita Federal vem e erra também. E passa, tá? E não conseguiu derrubar. Por quê? Porque não atacou nenhum dos pontos corretos. Corretos. Bom, eu falei uma hora aqui direto e trouxe esse artigo que está lá no grupo dos alunos, também vai estar na plataforma, para fazer uma introdução aqui, para pedir assim, gente, vamos ler, vamos ganhar tempo para a gente começar a entender o universo que a gente vai tratar nesse curso. E nesse momento eu quero perguntar: dúvidas, perguntas, você que está aqui me ouvindo até esse momento, o que chamou mais atenção? Qual dúvida você ficou? Comentários, xingamentos? Por favor, vamos ganhar um pouquinho de tempo, mas vamos dar um espacinho aqui para quem quiser falar alguma coisa, por favor. Ninguém tem nada para falar, gente? Foi tão ruim que ninguém tem nada para falar? Todos foram arrebatados, só eu fiquei, gente. Jesus voltou, levou todos vocês, eu tô aqui falando sozinho esse tempo todo. Pelo amor de Deus, alguém fale alguma coisa. Não, é porque assim, eu acho que a turma assusta, sabe? E não fica querendo falar alguma coisa porque é muito diferente. E você sabe do que eu estou falando. As suas colocações, elas estão abalando mesmo, porque as pessoas têm outra visão. E o que você está colocando é claramente o que a fiscalização ela vai fazer. Ela Só já faz. que as Ela pessoas já faz. assustam. Por isso que eu acho que fica todo mundo calado. É Porque isso eu mesmo, pessoal? O também. Maurício tá me enganando. Vocês estão assustados mesmo? Eu acho que ele Não, tem razão. Eu acho que ele tem razão. E não é só isso, né? É questão de, tipo, o que tá passando na minha mente, pelo menos, né, Rodrigo? Cara, será que eu vou conseguir aprender? Porque é tudo muito diferente. Mas aprender Durante o quê? muito Você já tempo, sabe. Mas você já durante. sabe. É SST, Anderson. Não, tudo bem, mas é que é bem diferente, entendeu? É muito diferente do que a gente tá acostumado, entendeu? Bem Não, Anderson, novo. não, peraí. Mas acostumado ao quê? Pelo amor de Deus. Você não sabia que tem que fazer, comprar NR1, NR5, NR6, NR7? Você já sabe. Não tem nada novo, mas nada novo. Tem alguma novidade é assim, olha, se você achava que era aquele ritmo de INSS, aqueles formulários safados chamado PPP, o cara chega lá morrendo, marcou que é intermitente, então não tem direito a nada, esquece isso, é só essa novidade. É exatamente aquilo que o auditor do trabalho teria que fazer na tua empresa. Pega o seu PGR e vai analisar. Pega, cadê os asos? É só isso. Ué, peraí, como é que o PPOAB está dizendo uma coisa e o PGE está dizendo outra? Como é que o teu PCA diz uma coisa e o teu PCMSO diz outra? Tem nada. Tem pois é, nada mas diferente. ninguém faz isso. Na prática, não faz, Rodrigo. A verdade é essa. A verdade é que não tem essa visão tributária. A Mas verdade é a que visão está tributária indo. não é diferente da visão trabalhista. Esse é o problema. Sim, sim, A mas. multa é que é. Porque a NR28 tem Pois multa é, desse ué, tamanho. E aqui é 6% da folha do cara, exatamente. com mais a multa do sobre valor de 75 É para claro, 10,5. mas é isso mesmo. Cara, só pode ser profissional de SST para fazer essa auditoria. Porque você tem que conhecer a SST, você tem que conhecer as NRs, por incrível que pareça. Você tem que realmente entender todo o ciclo de exposição, de proteção e monitoramento ao trabalhador. Não tem jeito. Você tem que conhecer minimamente NR12. Você tem que entender que a fonte está na NR, tá na máquina. Você tem que entender que se a manutenção da máquina não estiver em dia, o cara tem outro nível de exposição. Desculpa, não tem jeito. Você tem que entender que é hierarquia da medida de controle. Mas isso não é da Receita Federal, isso não é da aposentadoria especial. Isso é SST. SST. Não se aceitam os dados das empresas. Quando eles fazem lá, estão acostumados a fazer PPP safado, LTK. Gente, para vocês terem uma ideia, eu já quase apanhei. Já quase apanhei. Acho que o primeiro curso eu falei lancei de elaboração da LTCAT, foi até propaganda, quando até agência e tal. E aí os grupos estavam muito animados, e aí eu fui cair nas neiras, deixar o grupo aberto, o pessoal discutindo lá um monte de coisa. E alguém foi dizer que
tinha uma ordem que primeiro fazia o LTCAT, depois o PGR e o PC mensal. Eu falei, oi? Não, não pode. O LTCAT é o último de todos. Quase apanhei. Estou aprendendo, tenho 20 anos como engenheiro. Eu falei, mas tá mesmo. Você tem LTCAT aí que você se resume a fazer medição, lá para o INSS isso serve, mas para a empresa está servindo de nada. Só serve para o INSS. O LTCAT é o último, é um laudo das condições. E as condições não são só as exposições. As condições são todas. Quais são as condições daqui? Tem máquina? Não tem? Ela funciona? Não funciona? Tem manutenção? Não tem manutenção? Eu uso diariamente o EPI? Não uso? Fiscaliza meu uso? Não fiscaliza? Apego de produção? Quais são as condições? Não é qual o nível de exposição no momento que você mediu. É um laudo sobre as condições. Essas condições você reflete aonde? No ASO, na CAT, no PGR, no PCMSO, no PCA, no PPR, PPA-OAB, e fora. Aparece às vezes na Taciba. Aparece na concessão do benefício do INSS. Tem jeito. Gente, de boa, de boa. Tem alguma novidade? Tem alguma novidade? Tem alguma coisa que não seja da área de SST aqui? Só para a gente poder Não, concluir aqui. não tem. Para o Maurício não tem. Para você, para outros aí, pelo amor de Deus, abre esse microfone e me ajuda, gente. Tem alguma coisa que não seja o técnico, o engenheiro? Tem alguma coisa? Tá tomando. Gente, eu sou feio, não mordo, não. Pode falar. Everton, eu não ouvi seu. Você abriu, mas não ouvi. André Luiz, pode falar. Everton, Boa noite, professor. Não boa tem, noite. não tem nada diferente não, mas a visão, o que o senhor está colocando é que dá um norte diferente do que para mim, né? Meu conhecimento, entendeu? Não há como, eu convido, se vocês, quem está aqui e não fez a matrícula ainda, faça a matrícula, dá tempo, porque nós temos aulas segunda, terça e quarta. Nós não teremos aula amanhã nem na quarta. Vamos começar de verdade na semana que vem. E já leiam este artigo. Coloquem, me procurem no privado, lá no meu WhatsApp, começa a colocar as dúvidas. Vamos ganhar tempo. Por que que eu não vou começar? Porque não dá para começar totalmente cru, senão a gente tem que fazer 10 aulas a mais só para explicar o que está nesse artigo. Ali eu já estou mostrando já todo o encadeamento, todo bonitinho. Se quem quiser pode comprar o livro para achar que eu estou mentindo, está publicado, tá, gente? Está publicado num livro que é uma coletânea, tem muito mais profissionais, tá? Eu botei lá no grupo também. Se quem não está matriculado me chama que eu mando o artigo. Não vou botar no grupo, só no grupo da turma, mas se quem quiser pode me chamar lá no meu WhatsApp, eu mando tanto a apresentação do livro, aquela ali de 30 e poucas páginas, tem a capa e tal, etc., resuminho, e o artigo não tem problema. E quem estiver duvidando, gente, não tem para onde correr. É um livro coordenado pelo ex-presidente do CARF, por advogados tributaristas, por gente que lida com isso no dia a dia, que briga direto com a Receita Federal. Eu escrevi esse pedaço, mas lá tem artigos Ô, sobre área Rodrigo, eu 664, comprei o 665. livro e Comprou? comecei a ler. Olha, recomendo. Excelente, É bom, é, excelente. Maurício? Muito bom, muito Chegou a bom. ler meu artigo, Maurício? Cheguei, claro. Uai, mas eu li lá atrás, você lembra? Uai, do curso que nós fizemos lá Sim, é atrás, verdade. né? Eu Ah, já sim, sabia. sim, sim. É o É, resumo, eu né, já dos cursos da sabia. bolsa. Rodrigo, eu venho te acompanhando porque, assim, é muita coisa, não tem nada novo, mas para a gente realmente ter firmeza, a gente tem que ler tudo, tem que atualizar, tem que estar com a ponta da língua para O que que fazer você achou do auditoria. artigo, a estrutura dele, como foi apresentado? Você que já conhece. Não, excelente artigo e clarifica. Rodrigo, eu tenho acompanhado aí a turma, etc. O pessoal não tem hábito de ler, de entender, fica naquele dia a dia de só poder resolver problema e não se dedica, né, à questão de leitura, de entender. E o que eu acho que você traz é isso. Falei, gente, peraí, para com isso. Vamos fazer isso outro aqui, que é muito mais importante. É o que tem que fazer, é o que o profissional precisa fazer, né? E não ficar nesse corre-corre do dia a dia
e não foca naquilo que realmente precisa. E não tem Então, assim, o resultado. seu Tem artigo é muita muito bom. centralidade, muita doença, porque não tem resultado, porque fica muito buraco É, nessa gestão. A verdade é essa. é. A gente culpa Muito bom o empregador, culpa livro, o seu legislador, culpa artigo é todo nota mundo. 10. Não é para elogiar, não. Eu digo mesmo pela estrutura. Não, Se eu dá para sei, mas é muito bom começando no mesmo. assunto, ao ler esse artigo, começa a clarear, começa a ter uma estrutura ali lógica de legislação, de casos reais, facilita a vida da galera. Cara, só falta desenhar, né? O que você colocou aí, só falta desenhar, né? Tem tudo. Bom, então para vocês que Explicação, estão passo a passo. matriculados, terça-feira, segunda-feira que vem, primeira aula fechada. Essa foi aberta para você que estava interessado no assunto ainda e não teve a chance. Teve gente que me procurou e falou: Rodrigo, mas é início do mês, meu cartão não recebi ainda, meu cartão não venceu, não tem limite. Semana que vem já é dia 9, gente. Aí não tem mais desculpa. Mas se tiver problema, me chama no privado também, que eu sou um cara assim, super de boa, importante, não fica preocupado, não. Pode me chamar mesmo, mesmo que nunca tenha falado comigo. E espero que você tenha gostado. Quem quiser o artigo, não tiver matriculado, me chama que eu mando. E na segunda-feira eu espero todos vocês aqui, de preferência todos matriculados, para a gente começar aí já com uma basezinha mínima, para a gente ganhar tempo aí, nossos 9 encontros aí, para chegar até a auditoria lá dos dados do E-Social. Combinado, pessoal? Ok. Combinado. Combinado, Obrigado, Rodrigo. pessoal. Nada. Eu agradeço a todos vocês. Boa noite, bom descanso. Me chamem, hein? Não fiquem com vergonha, não. Até segunda. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.